mãe do Miguel, de 11 anos, e do Davi, de 7 anos. E quando a gestação dele, desde o início, foi uma gestação planejada, foi saudável, foi bem tranquilo mesmo, desde do positivo até o nascimento. Foi um parto normal, foi tudo sonhado e planejado, né? Trabalho numa empresa de segmento de papel e celulose há 13 anos. Tenho os 2 filhos, né? Nosso presente de Deus aí, o Miguel e o Davi. Sempre se desenvolvendo bem na escola, bom aluno, gostava de inglês, tirava boas notas e foi crescendo, gostava de esportes e de repente, uma semana assim, começa a ficar mais amuadinho, não queria comer, mais deitado. Fomos ao pronto atendimento 4 vezes, voltava para casa, suspeita de Covid, coleta exame, tudo normal, nada que justificasse aquele quadro, né, sonolento e abatido. Isso começou num domingo. Numa sexta-feira, em casa, pela manhã, ele teve a sua primeira convulsão. Estava deitado no sofá, assistindo TV, onde ele gritou: mãe, não estou enxergando, com os olhos revirados. E eu corri para vir, logo ele já estava se batendo e, sim, não imaginava, não conhecia uma convulsão, nunca tinha visto, sim, já tinha visto adulto, mas criança não. E aí foi onde a gente levou, junto com o meu vizinho, estava somente nós 3 aqui em casa. Chamei o vizinho e a gente levou ele para o hospital mais próximo daqui de casa, que dava 15 minutos. E lá ele ficou de observação e quando foi à tarde ele voltou a ter várias outras crises bem fortes. E foi na hora que no hospital falaram: mãe, ele vai ter que ir para uma UTI. E talvez até uma intubação, porque vai ter que ver o porquê dessas convulsões. Ele não ficou em coma profundo, mas ele ficou em coma induzido assim, por medicação, né? Então, foi mais ou menos nessa terça-feira, foi dia 7, 8 de julho, né? 5 dias após. Isso. A gente percebeu que foram várias tentativas de reanimá-lo, acordá-lo, né, desse coma, para ver como que ia ser. Mas a gente via que as convulsões não cessavam. Voltava sempre mais forte e em períodos curtos, né? Mesmo com bastante medicação, ele continuava tendo as crises, né? Então era bem intenso mesmo. A gente foi pro hospital infantil, né? Onde o neuro de lá foi assim, foi tudo muito rápido. Foi tentando, já ia com uma medicação, não funcionava. Foi onde, assim, com 2, 3 semanas de internação, ele já veio, falou pra gente: já que não tá resolvendo com as medicações, tem um VNS. Ele explicou como seria, que era implantado, né? Por cima, assim, que era algo não muito invasivo, né? Aí implantou, foi tranquila a cirurgia, coisa de 1 hora e pouquinho. Acho que tem os sedações, tudo, né? Mas nisso ele ainda estava em coma e o doutor lembra que o tempo inteiro falou: olha, pelo que eu conheço, é o primeiro caso que vai ser implantado em coma ainda. E já vai sair de lá funcionando. E saiu de lá já na função adequada, né? Assim, que com o tempo foi ajustando aos poucos e já saiu funcionando no centro cirúrgico. E uns 4 meses de instalação. Na diminuição dos medicação e trazendo outras medicações que tinham utilizado um tempo atrás, ele fez o resultado bom, entendeu? Ele fez uma junção boa e conseguiu fazer ele despertar e despertar bem, né? Assim, possa ser que ele esteja atenuado durante esse período em coma, ele esteja atenuado também, atuado lá e atenuado as crises que deixaram o cérebro dele bem pro retorno, entendeu? Ele veio com, assim,
uma memória bem, né, pro período que ele ficou em coma e a constância de crises, ele veio falando, né, veio falando aos pouquinhos, veio enxergando, né, teve várias questões que eu acho que o VNS ajudou, né, a segurar ali a parte cerebral dele, né. Após os ajustes, né, do VNS, a gente se sentiu mais seguro devido a gente enxergar lá dentro do hospital mesmo, né, que já teve assim uma melhora, né, nos controles das crises, e esse ajuste a mais, né, que é o do imã, né, que se acontecesse alguma crise a gente poderia estar atuando junto, né, controlando por fora aí, né, sem ser por ele, né. Então, fora o ajuste normal, né, que é o do autoestímulo, e também esse do imã que ajudou a gente e a gente se sentiu mais confortável, né. Pô, tem uma crise, a gente parte pro imã, que ele vai ajudar ou pelo menos atenuar ali a questão das crises. E com o tempo a gente percebia assim, um mês em casa, a gente percebeu essas crises diminuindo. Coisa que ele tinha 3, ele começou a ter 2, 1. Chegou a ter um dia que ele não teve nenhuma crise. Aí a gente, nossa, que muito feliz. Aí com o tempo foi mudando esses padrões de crise dele. Ele não teve mais crise acordada, foi muito assim, raro, dá para contar os dias que teve do ano passado até para agora, hoje. Mas assim, ele começou a ter eu digo que alguns escapes, não sei se é crise, porque são coisas bem leves, bem tranquilas, que ele está dormindo, pega no sono, após alguns minutos ele acorda, tem alguns escapes leves, coisas que duram segundos. Então, às vezes tem 2 ou 3 durante a noite. Mas a gente não se apavora, não se assusta, nem o imã a gente acaba não usando. Porque por ser bem tranquila mesmo. Aí quando a gente vê que é um pouquinho mais intenso, que ele chega a dar uma tremida mais na face, e a gente vê que tá um pouquinho mais intenso, a gente passa o imã, e a gente veio do hospital com 6 medicamentos, hoje em dia ele tá com 4, e foram reduzindo as doses. Chegou uma época que ele ficava muito sonolento, porque o nível sérico estava alto. Então, acredito que se ele não tivesse com o VNS, talvez poderia, vai aumentando o peso, vai crescendo, vai precisar ajustar a medicação para mais. E o dele tá ao contrário. A gente reduziu para menos as medicações, as doses. E eu não vejo nenhum efeito, assim, com as medicações. A gente sabe que altera muitas coisas, é sódio, é potássio, coisas que, né? E a gente, né, sabe que, pra mim, acredito que do VNS não tem nenhum efeito, não. A gente não percebeu. Ficou feliz que o Miguel voltou do hospital? Então, a gente agradece por ter essa oportunidade, ter essa parceria, e o pessoal que faz os ajustes, sempre parceiros, explicando tudo pra gente, sempre é muito legal. Foi muito bom e agradecimento por tudo.